Estamos aqui para mais um Cartório Entrevista. Nosso convidado hoje é o Dr. Marco Tura, tabelião, árbitro. Comunicando com ele aqui, que a gente já fez o convite. Marco, você entrou, mas não é para pedir para participar. Você tem que aceitar o meu convite aí como convidado. Você está como convidado. Vê se você acessa aí o convite. Isso. Conseguimos. Oi, tudo bem? Eu vou ter que fechar. Eu tive que entrar pelo celular mesmo. O convite não aparece na web. Mas está tudo bem fazer pelo celular? Eu vou tentar, né? Vou tentar. Isso é a primeira vez para mim. Eu estou Sem problemas. Se muito. cair, a gente reabre novamente e tenta pela web. Sem problemas. Mas assim eu consigo levar. Como é que tá a imagem aí? Tá tudo bem? A imagem tá boa e o som também. Para você também, tá Ah, ok? tá ótimo, tá Tá ótimo. ótimo. Então, eu vou dar início ao nosso nono Cartório Entrevista, hoje, dia 11 de agosto de 2026. Estamos tendo a honra de receber o Dr. Marco Tura, que é tabelião do segundo tabelionato de notas de Osasco, em São Paulo, responsável pelo tabelionato de notas e protestos de Carapicuíba, também na região metropolitana de São Paulo, árbitro de diversas câmaras de arbitragem, inclusive presidente da Câmara de Arbitragem do Colégio Notarial do Brasil, Seção São Paulo, onde também é diretor da área de extrajudicialização, foi advogado por 10 anos, foi procurador do Ministério Público da União por 12 anos, é mestre, doutor e pós-doutor, não só na área de direito arbitral e imobiliário, mas também direito internacional, constitucional, urbanístico, ambiental e sanitário, professor e autor de livros, além de finalista dos prêmios Inovare e Jurista Global. Então, é uma grande honra para o canal recebê-lo aqui hoje, nessa noite em que a nossa proposta é debater o tema da arbitragem e os cartórios. Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. A honra é minha. É um enorme prazer estar contigo, né? Não apenas porque você é uma colega muito valorosa, mas porque você é uma professora muito digna também, qualificada, né? Eu vejo tuas aulas, né? Então, eu tenho de me colocar também na condição de seu aluno, né? Imagina. Mas como a gente conversou um pouquinho antes, a ideia dessa live é porque a arbitragem, assim como os cartórios, a gente está trazendo aqui na função de ferramentas para acesso à justiça, né? A gente tem o cartório que cuida aí dos registros públicos e cada vez assumindo mais funções que no início são pela desjudicialização e que a gente tem fortalecido a expressão da extrajudicialização, e a arbitragem como os vários meios de solução de conflitos dentro do sistema multiportas, que a gente tem a mediação, a conciliação, né? Então, a gente tem a nossa lei geral da arbitragem, que é de 1996, vai completar agora 30 anos, e em 2023, a nossa lei geral dos notários e registradores, que é a 8935, delegou a possibilidade dos tabelionatos de notas, os tabeliães de notas, poderem fazer arbitragem. Então, a primeira pergunta, Marco, é como que você vê essa colocação da arbitragem para os tabeliães de notas na Lei 8935? Bom, a gente já começa com uma questão que é aparentemente muito simples, mas não tem nada de simples, né? É, Em primeiro lugar, você deixou bem claro, assim, a arbitragem, nós temos uma lei geral de arbitragem, né? E é o sistema adotado em todo o mundo, né?
um estatuto fundamental, né, para a regulação da atividade arbitral. O que eu sustento, e não é de hoje, né, porque eu estou listado em câmaras desde bem antes, né, de qualquer sinalização de que haveria mudança em nosso estatuto dos notários e registradores, é que o que ocorreu com a alteração promovida na 8935 a partir do marco das garantias, né, porque é importante que se diga isso, a alteração veio no bojo da instituição do marco legal das garantias. Né? E, portanto, vem, assim como o marco vem com esse espírito da extrajudicialização, né, a ideia de alteração da 8935, né, também é no mesmo sentido. Né? Só que em nenhum momento a 8935 foi alterada, e falo como uma pessoa que participou da elaboração de emendas ao anteprojeto e depois ao projeto, né? Em nenhum momento a lei 8935 nos autoriza a fazer arbitragem. Né? É isso que é importante ter muito claro. Nós sempre fomos autorizados a fazer arbitragem. Sempre. Eu atuo como árbitro muito antes dessa alteração legal. Muito antes dessa alteração legal, a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo teve uma decisão corretíssima, entendendo que um registrador de imóveis poderia ser árbitro. Uhum. Então, o que se coloca é o seguinte: o que foi feito na lei, se não era necessário? Que, aliás, os nossos detratores, né, porque nós temos muitos detratores, né, diziam, não pode colocar isso na lei. Aliás, não pode porque está errado, mas em seguida falavam, e também não precisa, porque eles já podem. Quer dizer, são argumentos típicos de quem confunde o processo, o princípio da eventualidade, alegar tudo, né? Que é típico do processo isso, com o discurso científico, né? Então você quebra por completo a lógica formal no processo, porque no processo nós estamos na dimensão da argumentação, né? E, portanto, ele se pauta por uma lógica material. Ele não tem que se reger por uma lógica formal. Na ciência, não. Na ciência, nós temos lógica formal. Então, não adianta você tentar alegar tudo, mesmo que haja uma contradição inerente. Mas foi o que os nossos detratores fizeram. Mas, num ponto, eles estavam certos. Né? Nós já podíamos. Desde sempre pudemos. Pela 9307. Exatamente. Por que, então, tem relevância a alteração normativa da 8935? Em teoria do direito, existe algo chamado permissão fraca e algo chamado permissão forte. Quando nós lidamos com o direito privado, isto passa um pouco ao largo, mas quando nós compreendemos a essência do regime jurídico de direito público, a coisa muda totalmente de figura. Né? E por que eu estou falando sobre isso? Porque tem relevância a distinção entre permissão forte e permissão fraca no direito público. Né? Tem relevância. O princípio da legalidade se traduz para os particulares no sentido de fazer tudo aquilo que a lei não proíba e deixar de fazer tudo aquilo que a lei não obrigue. Para o agente público, não. É o inverso, né? Só se pode fazer o que a lei permite. Né? Só que vem a grande questão. Mas você está dizendo que já podia. Então, por que está me dizendo que tem uma permissão agora? Porque antes nós tínhamos uma permissão fraca. A chamada permissão implícita. Né? Tá. E agora temos uma permissão forte. Explícita. Exatamente. Por que é importante ter uma permissão forte? Porque nós temos uma relação, né, com o Estado. E esta pactuação com o Estado
pode dar ensejo a algumas dúvidas acerca de possibilidades e limites da nossa condução, inclusive na vida privada. É bom nós lembrarmos disso. Nós somos particulares em colaboração com a administração. Sim. Diferentemente de um dirigente de uma concessionária de serviço público, curiosamente, nós temos um pacto tão forte e tão marcantemente submetido ao regime estrito de direito público, que até mesmo os nossos comportamentos privados podem ensejar uma análise do ângulo correcional. Se esse comportamento, de alguma forma, resvalar para a função. Está lá, está previsto na nossa lei. Qualquer ato atentatório... Na própria 8935, né? Exatamente. Então, por conta desta situação, é que nós precisamos ter segurança de que uma atuação nossa, ainda que na condição de sujeitos privados, e eu vou deixar claro isso aqui mais à frente, ainda que na condição de sujeitos privados, esta atuação nossa não afronte o pacto fundamental. Nós vamos ver que com a introdução dessas novas competências, e a lei chama dessa forma, que são competências diversas, não têm a mesma natureza, ontologicamente não são da mesma natureza, tá certo? Metodologicamente não são da mesma natureza, e é preciso que as pessoas entendam isso. O fato de estar na lei de notários e registradores não significa que algo tenha a mesma ontologia, e se traduza na mesma metodologia do restante do ali posto. Compreende? Então, este é o primeiro ponto que nós temos que ter bem claro. É importante, por nos preserva. Agora, nós vamos conversar mais longamente. Eu entrego a palavra a você, porque eu também não quero me adiantar, porque senão a gente... São muitos temas, né? São muitos temas, né? E temas até delicados, né? Interessante. Então, você fez a sua abordagem de como que você vê, então, essa colocação dentro da 8935, né? Que não seria uma inovação absoluta, né? Porque já havia a previsão geral, mas de uma certa forma aproxima o instituto da atividade notarial com essa questão da preocupação e da própria precaução, né? De deixar isso expresso e, de uma certa forma, também seguro para todas as partes. Veja, e alinhando o sistema nacional aos restantes sistemas nacionais que regulam a questão. Porque para qualquer pessoa que estude minimamente a questão, sabe que fora do Brasil, e aí eu tenho de adiantar a minha fala, os notários são os árbitros preferenciais. Não são outros profissionais. Você pode ir para fora, olha, no México, Canadá, na Europa toda, além de exercerem outras atividades, até mesmo como jurisconsultos, que lhes é permitido isso. Aqui que nós tivemos sempre cheios de dedos, por causa também da origem do nosso sistema, por vezes não entregue a profissionais de direito, ainda nós temos um resquício tristíssimo, que foi muito mal interpretada, essa ideia de que você tem lá algo que deveria estar num parágrafo único como uma exceção à regra da exigência do bacharelado em direito, é colocado como uma cláusula aberta, como se o notário não fosse um profissional de direito. Quer dizer, são coisas que são próprias das nossas características patrimonialistas,
né? Uhum. Eu Muito tenho fortes, né? Muito enraizadas, ah, né? exatamente. Então, assim, nós, eu costumo brincar que Max Weber, né, jamais teria escrito o que escreveu se, em vez de ser alemão, fosse brasileiro. Né? E não quero dizer com isso que seja um demérito para nós brasileiros. Não, talvez ele tivesse percebido que aquela estruturação, né, das fontes de legitimação no poder, de maneira tão linear, abstrata, Estre... tipos ideais, talvez ele tivesse percebido, nossa, eu estou completamente afastado do real, do concreto. Né? Esta riqueza nossa, que nos traz coisas muito positivas, também nos trouxe coisas muito ruins. Nós nos digladiamos todos os dias ainda em nosso país, né, com esta dificuldade entre a legitimação carismática, né, o poder tradicional para o poder legal racional. Né? Nós ainda temos de conversar e defender para as pessoas obviedades, né? Como Uhum. a soberania popular, como a supremacia do direito, né? Como a defesa da democracia. É isso. Então, nós estamos nos alinhando, ao menos neste momento, a algo que merece o nosso acompanhamento. Numa análise de um direito comparado, né? Exatamente. E nem E sempre, né? Vamos deixar bem claro, né, Ana? Vamos ser bem honestos. Nem sempre a análise de direito comparado nos leva a coisas positivas, né? Então temos que sim. tomar cuidado com transplantes acríticos, né? Existem Uhum. coisas que servem para a nossa realidade, né? Eu acho maravilhoso quando as pessoas ficam falando do sistema de modo no registro imóveis, só que é o seguinte, aqui nós temos uma situação muito clara, né? De informalidade e irregularidade registral que não dá para ser. Metade dos imóveis brasileiros, segundo os dados, estão irregulares, né, Então nós vamos Marco? tratar. Então, vamos só olhar a tábula registral. Calma, não é assim. Mas seria maravilhoso que pudéssemos chegar num nível em que a tábula registral, né, traduzisse tudo, mas não traduz. Né? Mas nesse caso específico, eu volto a dizer, foi uma conquista relevantíssima. Relevantíssima. Não só para a atividade notarial e registral, mas até como o país como um todo, né? Claro. Você mencionou a questão aí das competências, né? E uma questão que a gente pensou é a previsão da arbitragem como competência não exclusiva traz quais consequências? Tá, bacana. Já começa com aquilo que eu falei sobre a distinção ontológica e metodológica. Né? Tá. Se a gente olhar o dispositivo legal, nós temos competências exclusivas, né? E competências não exclusivas. Isso deve ser compreendido, em primeiro lugar, como competências obrigatórias e competências facultativas. É importante que nós vejamos isso, porque isso decorre da lei. Aquelas competências não exclusivas, elas são competências que não são impositivas a todos os tabeliães de notas. Né? E aqui eu já coloco, nós estamos falando de tabeliães de notas. Né? Nós não estamos falando de Já, todos os. já então, Né? depois que se acabar essa, eu vou chegar já É, na isso, questão isso. Veja, que me intriga. nós estamos falando de tabeliães de notas, porque a lei fala. E eu não quero, com isso, dizer que a interpretação gramatical é superior a qualquer outra interpretação. Eu estou dizendo com isso que a tarefa, né, daquele que busca a pesquisa do programa normativo, vou apelar aqui a Friedrich Miller, a tarefa daquele que busca a pesquisa do programa normativo não deve se esgotar no programa normativo, deve ir além, deve buscar o âmbito normativo, a sua materialidade, mas ele deve fazer isso para assegurar a máxima potencialidade do que se contém no texto, né? E não para descartar o texto. Né?
Nós não estamos aqui, não é tarefa do intérprete do texto normativo, né? Nada além do que extrair norma jurídica do texto, né? Esta ideia de que se extrai norma jurídica do texto, desprezando o texto, né, é entregar na mão de pessoas que, não duvido, ficariam muito bem acompanhadas de Carl Schmitt, né? Essa ideia de que nós tenhamos aí uma decisão política fundamental que pode tudo, né? Inclusive suspender a legalidade constitucional. Não. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, nossa tarefa, como intérpretes, e somos intérpretes, né? As pessoas parece que se esquecem disso. Todos os dias nós interpretamos e aplicamos normas jurídicas, né? Pelo princípio da qualificação ali, Sem, registral, cada um na sua especialidade, né? sem dúvida nenhuma. E aí vem a grande questão, né? Não dá para desprezar que a lei disse, né, em primeiro lugar, que são competências dos tabeliões de notas, né? Não dá para desprezar, inclusive porque ao falar de competências não exclusivas, ela assim o disse, porque quis deixar bem claro, por exemplo, na certificação das condições do negócio, né? Que ela é não exclusiva em concorrência com quem? Com o tabelião de protesto. Veja que interessante. Então, o tabelião de notas tem uma competência legalmente fixada em caráter não exclusivo no que se refere à competência do tabelião de protesto. Porque o tabelião de protesto, na sua seara, também certifica o implemento ou frustração, né? Só que, como nós vamos ver, corporificado num título, né? E não necessariamente nós estamos falando disso quando falamos da atuação do tabelião de notas. E eu gostaria que a gente ressaltasse esse ponto da presença do título, porque isso serve para mim, para toda a minha argumentação a respeito da coerência desse sistema, né? A não exclusividade também, no que se refere à mediação, né? E inclusive reforçado pelo CNJ, quando diz que se trata de não exclusividade com relação aos particulares, né? Não se trata para dentro da classe, por exemplo, que foi a demanda posta pelos registradores civis de pessoas naturais, que por via de uma interpretação extensiva lhes fosse permitida a atuação neste campo, o CNJ disse não, é competência não exclusiva com relação aos outros atores sociais. No interior da classe do extrajudicial, né, é competência exclusiva. Essas são as palavras do CNJ. Né? Então, é não exclusiva olhando para fora. Exatamente. E exclusiva olhando para dentro, ressalvando a atuação do tabelião de protesto. Seria esse o raciocínio? A atuação do tabelião de protesto no que se refere à certificação das condições do negócio. Não necessariamente no que se refere à resolução de conflitos. Né? Isso vai estudar mais, mas de plano eu tenho de dizer a você o seguinte: os colegas estão com uma dificuldade de compreensão, né, com todo respeito, do que se chama teoria dos papéis sociais. Né? Nós somos agentes públicos no exercício de função pública que podemos praticar atos administrativos chamados atos notariais ou registrais, mas também podemos praticar atos que não se revestem de natureza notarial e registral. E eu gosto sempre de dar um exemplo. Nós fazemos fotocópia. Né? O só fazer a fotocópia não é ato notarial e nem registral. É um mero ato material. Não é ato de império, é ato de gestão. Tá certo? Então, assim, nós precisamos compreender que, embora sejamos agentes públicos
que ostentamos função pública, ainda que estejamos no exercício da função pública, nem tudo que fizermos terá natureza pública, né? E, portanto, nem tudo que fizermos será ato de império, né? E eu quero bater nessa tecla, por quê? Porque o que eu tenho sustentado, né, e o que está de acordo com a compreensão não apenas normativa, mas doutrinária, né, e filosófica, né, é que nós, como árbitros, não somos agentes públicos. Nós, como árbitros, nós somos sujeitos privados. Nós, como árbitros, não atuamos por delegação do poder público. Nós, como árbitros, atuamos por delegação dos sujeitos privados que nos designaram. E é isso que é fundamental que se compreenda, porque senão nós matamos por completo o princípio da autonomia privada. Hã? Aí, então, isso é uma visão paradigmática total. E Total. talvez aí resida a dificuldade de entendimento, não Exato. só da Eu quero... própria classe, como fora da classe, né? O que eu... Talvez isso até reforce, Ah. não sei, esse fenômeno que a gente vem falando, essa questão esses atos que vêm sendo praticados e abarcados pela atividade notarial e registral, que eles não se filiam mais tanto ao fenômeno da desjudicialização por si só, de tirar do poder judiciário, de desafogar o poder judiciário, mas no sentido de reforçar o fenômeno da extrajudicialização, em que o foco, no meu simples sentir, é de você reforçar a autonomia privada do cidadão e dar a ele um sistema de acesso à justiça, vamos dizer, diferenciado. Isso. Então, dentro dessa sua visão, a gente poderia, então, conciliar a visão da atividade pública exercida enquanto notário e a atividade privada exercida enquanto árbitro. Exatamente. É o que eu estou entendendo da sua colocação. Isso. Então, a gente conseguiria conciliar, porque isso é um ponto difícil. A gente vê, né, quando você chama de detratores, eu chamo eventualmente dos críticos e tudo, a gente vê um pouco, mas como assim? Né? Porque você não exerce uma função pública por delegação, agora você vai exercer que função? Eu acho que você colocou de uma forma muito clara. Como árbitro, você vai estar exercendo uma função que lhe foi delegada não pelo Estado para um serviço público, mas por um privado que quis fazer uso, né, dessa sua função. É isso? É nessa linha? Exatamente. E é importante que a gente entenda o seguinte, do ponto de vista, agora eu vou apelar para o direito econômico, tá bom? Se você pega a ordem econômica na Constituição de 88, você verá que ela tem algumas expressões-chave. Uma delas é atividade econômica e a outra é serviço público. A doutrina, ela é absolutamente pacífica no sentido de que serviço público também é atividade econômica. Então, haveria na Constituição uma expressão, uma atividade econômica em sentido amplo, e outra a envolver, inclusive, o serviço público, porque o serviço público se caracteriza pela entrega de comodidades materiais aos usuários dos serviços, os cidadãos em geral, e por isso que é uma atividade econômica de geração de bens e serviços, tá certo? Então, em seu sentido amplo, a atividade econômica envolveria serviço público. Em sentido estrito, ela não envolveria. Por quê? Porque essa estruturação foi feita para que aquela atividade que não tenha o seu distintivo, a relevância social, a forte marca de tutela, de proteção do interesse coletivo, ela possa ser entregue aos privados em regime concorrencial.
Serviço público, não. Serviço público não será entregue aos privados em regime concorrencial, né? Por isso que o tratamento dado, por exemplo, aos tabeliães de notas, da ideia de concorrência, sempre é muito claro. A própria lei fala, né? Proibida a utilização de expedientes próprios de uma economia de mercado. Veja. Quer dizer, você não pode. Por quê? Porque não é concorrência pura, né? Esta ideia é uma ideia que afronta o serviço público. Pois bem, então nós temos um primeiro ponto a considerar, né? Nós prestamos serviço público. Quando prestamos serviço público, nós comparecemos em nome do Estado. Nós somos delegados da soberania. E neste momento, o que nós, digamos assim, o que nós vendemos para a população? Fé pública. Né? Confiança. Essa ideia de que a gente. Você vende. Segurança e confiança. Não, você vende a escritura. Não, amigo, eu não vendo a escritura. Né? Tire aqui a minha condição de agente público, e isso daí é um pedaço de papel qualquer. Né? O que eu estou te entregando, né, é um documento em que eu aponho a fé. Por quê? Porque o Estado disse que eu posso fazer isso. Pois bem, eu sou delegado do Estado nesse momento, e é por isso que o Estado responde. Né? Nós temos o tema 777 do Supremo Tribunal Federal. O Estado responde nesse caso, porque nós atuamos em seu nome. O Estado, para buscar depois a reparação, deve comprovar a minha conduta em caráter doloso por ato de improbidade, né, para ver se ressarcido em regresso. Mas quem responde primeiro é o Estado, porque o ato é um ato de império, é ato administrativo. Né? Quando árbitro, não. Quando árbitro, não. Eu sou delegado das partes. E é importante que se entenda isso, porque as partes não vão poder reclamar do Estado qualquer coisa. Eventualmente, quem responde pela falha na prestação daquele serviço sou eu, né? Pessoalmente e diretamente com as partes. Né? E as partes assumem o risco da má escolha, inclusive. Tá certo? Mas é importante que se tenha claro isso, por quê? Porque nós estamos trabalhando com duas bitolas, uma da soberania estatal, a outra da autonomia privada. Né? São as partes que escolhem, as partes, inclusive, podem definir regras processuais. Né? As partes, inclusive, podem definir o apelo a fontes de direito material. Existe uma discussão enorme na teoria da arbitragem no plano internacional acerca da ordem pública. Né? Se a ordem pública seria até onde ela se aplica, né? Não, na verdade, a própria natureza. Você tem 4 teorias sobre ordem pública. Né? Há uma teoria da qual eu gosto muito, que diz que no plano da arbitragem internacional, propriamente dita, a ordem pública é transnacional. Ela não se reduz a nenhum Estado, né? Ela decorre de princípios, né, que se constroem pela prática. Universais. É uma complexidade muito maior do que se imagina. O que eu quero dizer é o seguinte: tudo isso decorre da autonomia privada. Né? Então, eu acho que cabe agora a gente então entrar num outro ponto. Como que fica a questão da remuneração? Importantíssimo. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, e por que eu estou falando dessa história toda? E por que então tem importância ter a competência não exclusiva e a competência exclusiva? Porque nada impede que você, tabelião de protesto, seja árbitro, só que pela lei, fora da função. Nada impede que um registrador seja árbitro, mas fora da função. No exercício da função, no expediente, vamos dizer assim, o tabelião de notas pode ser árbitro. Pode ser árbitro fora e dentro da serventia. Em nenhuma circunstância ele atua como tabelião. Em nenhuma circunstância. Em todas as circunstâncias, fora ou dentro da serventia, ele atua como delegado das partes que o designaram e depositaram nele confiança para que ele decida. Esse é um ponto importante que você tocou, que eu iria tocar depois da questão da remuneração. Vou deixar você completar, mas só para não perder aqui.
e que é diferente total se a gente for pensar na conciliação e na mediação. Que nós Isso, não vamos entrar aqui hoje, mas que já estão legalmente definidas, deferidas no próprio Código Nacional, que é o provimento 149, mas aí que é no âmbito da serventia, né? mas na verdade, sempre foi permitido também que nós exercêssemos mediação e conciliação fora, né? Mas Uhum. interpretações muito estranhas, na minha modesta opinião, alguns, e uma provocação de um colega, não sei nem por que ele fez isso, né, diretamente ao CNJ, disse, não, você pode fazer fora, mas tem que ser de graça. Isso é absolutamente sem sentido, inclusive não nos permite atuar nem em colaboração com os sejusques que precisam da nossa atuação. Não tem o menor sentido isso. Mas o importante é o seguinte, aquela gradação que nós vemos lá no 7º A, ela, de certa forma, ela é uma gradação eficacial, né? Se a gente pensar em termos de fé pública, né? Você tem o primeiro ali, a certificação das condições de negócio, com forte carga eficacial de aposição de fé pública, né? Nenhum tabelião é obrigado a desempenhar a função de certificação das condições do negócio. Mas, na medida em que exerça, ele deve primeiro lembrar que ele tem limites, não pode avançar para títulos protestáveis, que não lhe cabe, né? E, ao certificar, tem fé. E, inclusive, pode ser título para fins de ingresso no registro, nos registros públicos. Baixando um pouquinho, nós temos o exercício da mediação e conciliação. E aí já se reduz muito essa aposição de fé. Na minha opinião, com a alteração da legislação, não se fala mais em fé também para mediação e conciliação, ainda que exercida por tabelião de notas, né? Por quê? Porque isso é absolutamente contrário ao espírito de uma solução. Desses dois instrumentos, né? Dessas duas ferramentas, né? Claro. E veja, quando nós falamos de mediação, arbitragem, e as pessoas comumente falam da resolução extrajudicial, mas eu quero ir além. Eu quero sustentar aqui que se trata de resolução extraestatal, né, de conflitos. Isso é mais importante do que pensar em resolução extrajudicial. Né? E por que isso? Porque é muito comum que a gente fale as coisas e não extraia consequência nenhuma. Né? Quantas vezes as pessoas aí falam em métodos adequados de solução e não se dão conta que há, portanto, os métodos inadequados? Né? Então, eu vou lembrar aqui o meu orientador de mestrado, professor Antônio Pereira Gaio Júnior, aqui da Unipac, né, que ele sempre usou a expressão métodos propícios à solução de conflitos. Ele sempre questionou, por exemplo, a expressão comum à época, que era métodos alternativos, que sempre dá um significado de uma coisa menor, mais fraca, menos potente, menos eficiente, quando pelo contrário, né? E, curiosamente, a chamada justiça privada, que, né, se fala isso e sempre se bate nessa tecla, e eu acho que é importante que se fale nesse sentido também, para recuperar a noção de autonomia privada, ela é anterior à jurisdição estatal. Uhum. Então, Sim. dizer que é alternativo é a jurisdição estatal, com todo respeito. Alternato, nascido de outra forma, né? Porque enquanto a mediação e a arbitragem, elas vêm da sociedade civil, brotam desta profusão complexa que a vida econômico-social, né? A forma estatal é muito nova, é muito recente, né? Perfeito. Ô, Marco, olha só, nós estamos chegando a falei, né? 5 minutos de live. Você precisa falar da remuneração e dessa questão aí, então, que você entende que, se for atuar como árbitro, vai ser fora da serventia. Também, né? Também. Remuneração.
o princípio que rege é a autonomia privada. Logo, a remuneração não pode ser por emolumento. Emolumento é tributo. Tributo decorre de regime de direito público. Nós não estamos falando de regime de direito público. Ponto. Acabou. Não há tributo que decorra de regime de direito privado. Não há. Não há. Né? Então, não é emolumento. Segunda coisa importante. Se nós aceitarmos que é uma delegação da soberania estatal, nós vamos ter de aceitar o paradoxo de uma sentença que submete a controle administrativo, o que é um absurdo completo. Não há exercício de jurisdição que se submete à administração. É a administração que se submete à jurisdição e não o contrário. E jurisdição arbitral é jurisdição. Né? E tem o princípio da instância única, né? Que se rege pelo princípio da instância única, ou seja, o que foi decidido, certo ou errado, assim, justo ou injusto, não tem-se a quem recorrer, né? Salvo a hipótese de que as partes pactuem nesse sentido, salvo a hipótese de que as partes adiram a um regulamento que assim disponha, salvo as hipóteses, não há, de fato, a ideia de recorribilidade. Há a ideia de quê? De anulabilidade. E é por isso que nós não admitimos a hipótese de controle correcional sobre o ato arbitral, ainda que praticado pelo tabelião de notas. Por que motivo? Né? Porque não existe controle administrativo sobre ato jurisdicional. Né? Significa, então, que o tabelião de notas será exatamente igual a todo e qualquer árbitro quando no exercício, quando praticar ato arbitral, ainda que seja durante o expediente? Não. Né? Por quê? Porque controle correcional sempre haverá sobre comportamentos. Ora, se na esfera privada, né, pode ter algo que resvale para a nossa função e nós respondamos por isso, evidentemente que os nossos comportamentos, né, se ilícitos, podem dar ensejo à responsabilização. O que não vai acontecer? Ainda que nós tenhamos um comportamento ilícito no curso do processo arbitral, né, o ato será preservado, porque a invalidação do ato só pode se dar na via da jurisdição estatal por ação ou impugnação em defesa do executado. Não há outra hipótese. Tá certo? Meu Deus, é um tema riquíssimo, riquíssimo, Marco, e com muitas questões que surgem práticas. Então, eu quero. Estamos aí, ó, quase 50 minutos, a live tem que terminar em 60 minutos. Então, vamos falar um pouco, você lá da Câmara de Arbitragem do Colégio Notarial, como é que está sendo essa experiência? É um prazer. Bom, é bom deixar claro, né? Eu assumi, em primeiro lugar, a coordenação do grupo de trabalho de arbitragem do Conselho Federal. E a proposta que eu fiz foi que nós tivéssemos, em primeiro lugar, um piloto. Né? E o modelo que eu apresentei, que não era de unanimidade, mas acabou formando um consenso, foi de que nós tivéssemos câmaras nos colégios notariais. Né? Para sustentar o seguinte: se uma instituição de engenheiros pode ter uma câmara de arbitragem, se uma instituição de administradores de empresas pode ter uma câmara de arbitragem, de contabilistas, por que motivo que o Colégio Notarial do Brasil, que é uma associação, a gente se esquece disso, mas é uma associação, é uma pessoa de direito privado sem fins econômicos, com a classificação que se adota mais recentemente hoje, e não se fala mais em fins lucrativos. Né? Nós somos isso. Ora, a Constituição assegura às associações autonomia organizacional e funcional. Né? Nós não estamos praticando ato notarial no colégio notarial. O que nós estamos fazendo é, por meio da Câmara de Arbitragem, oferecendo um serviço de suporte ao exercício da jurisdição arbitral pelos tabeliões de notas. Seria tipo uma formação?
Não, 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 não. É suporte. Assim como as varas judiciais têm suas secretarias, Ah, sim, sim. as Tipo, câmaras arbitrais, estruturalmente falando. exatamente, é preciso que as pessoas entendam. Câmaras arbitrais não são tribunais arbitrais. Câmaras arbitrais são organizações administrativas de apoio aos juízos singulares ou coletivos arbitrais. Isto é, um árbitro, ele pode se socorrer do apoio administrativo de um órgão ou instituição arbitral especializada. Quem julga continua sendo árbitro. A Hum, Câmara, ela dá apoio no quê? Na organização do procedimento, né? Por exemplo, expedindo notificações. as notificações. Exato. Secretariando o procedimento. Agora, quem julga é o árbitro. E o árbitro, ele pode ser um juízo singular, né? Ou Ou coletivo. Quando coletivo. coletivo, recebe o nome de tribunal, né? Tribunal arbitral. Mas não há a organização tribunal arbitral como Câmara. Não por acaso, eu, quando estava no Ministério Público, entrei com várias ações civis públicas, né, contra certas câmaras que se davam o nome de tribunal arbitral X ou Y. Por quê? Porque isso é flagrantemente ilegal, né? Confere uma natureza de oficialidade à função que não pode. E é por isso também que nós não podemos agora, apenas porque nós, tabeliães de notas, estamos respaldados para o exercício da arbitragem, vender a ideia para a população de que nós vamos atuar na arbitragem com oficialidade. Nós não vamos atuar com oficialidade, porque ali nós não praticamos, não estamos no exercício de dever de ofício, né? Nós não estamos no exercício de função pública. Nós ali estamos na gestão de interesses privados, porque escolhidos, designados pelas partes em conflito. Tá certo? Uhum. Muito bom, muito bom. Eu acho que talvez a gente poderia. é, a gente está aqui, faltam 9 minutos, ainda dá para falar mais um pouco. Vamos ver aqui o que você quer falar. A gente tinha aqui, né, outras perguntas, mas eu acho que você deu uma visão geral muito boa dessa questão da legislação, da diferença da função pública para a função privada, a questão da remuneração, a questão da possibilidade ou não desse ato ser praticado dentro da serventia, né? E eu vou deixar agora você dar a sua mensagem final. Eu gostaria até de dizer que talvez o Instagram, né, da Colégio Notarial de São Paulo, que é o arbitragem.cnb.são Paulo, fica aqui para a nossa audiência como uma recomendação de acesso à informação e deixo aí para você também querer indicar algum outro perfil, algum autor, algum livro. Inclusive, eu te pedi para depois, no final, me indicar uma próxima pessoa para a gente trazer para o cartório entrevista, que a gente está tentando trazer o cartório por dentro e fora do balcão. E então eu deixo aberta a palavra a você. Bem, eu só quero bater num ponto para que os colegas compreendam. Assim, volto a dizer, todos aqueles, além do tabelião de notas, que estão no extra, podem ser árbitros fora da função, fora do expediente. Na função, no expediente, são os tabeliães de notas. Com todo respeito, é preciso que se entenda. Por quê? Porque nós, a partir do momento que nós sejamos destinatários de título, nós não temos como ser árbitros, né? Porque o árbitro é um formador de título. Ele forma título. E ele não pode ser o destinatário do título. O tabelião de protesto é destinatário de título. Os registradores são destinatários de título. Eles não podem participar da formação de título, né? Só vou fazer uma parte aqui agora dos Claro. tabeliões de protesto. A gente tem aí a solução negocial prévia, a renegociação de dívida protestada como novos instrumentos, Mas né? tem título. Mas a gente está recebendo ali Mas o vocês não título e decidem,
mas vocês não decidem, vocês aproximam as partes. Aham, A solução sim. negocial e a renegociação não importam em decisão impositiva de terceiro que resolve conflito. Você, estabelecimento de protesto, e eu também, porque afinal sou responsável por Uhum. uma outra serventia que tem a sua função de protesto, aproximamos as partes, né, tanto na solução negocial quanto na renegociação. Em nenhum momento nos é dado poder para decidirmos eventual litígio acerca daquele título. Né? Então, continua o seu fechamento. Então, todos podem, fora da atividade, com exceção do tabelião de notas, porque E pode ele não é fora, e pode os dois. receptor de títulos. O Ok, tabelião de notas pode na atividade e fora dela. A tá nossa certo. é por isso que eu quero que os colegas todos, especialmente os tabeliões de notas, entendam isso. O colega quer ser árbitro, ele pode ser árbitro em qualquer circunstância. A parte pode o escolher, né, porque o conhece, né, as partes podem escolhê-lo livremente. Ele pode integrar câmaras livremente. Só que é importante que os colegas entendam que um projeto, um empreendimento coletivo foi sonhado e pensado para que nós possamos oferecer à população a tão almejada democratização, né, da resolução de conflitos. Né? E só tem uma maneira, se nós nos engajarmos em um empreendimento coletivo, como eu disse. Né? A Câmara de Arbitragem do Colégio Notarial do Brasil em São Paulo é a primeira experiência que nós esperamos que se torne a primeira das 27, de outras 26. Né? Uhum. Tá certo? E eu conclamo os colegas a se engajarem nesse processo. Isto não significa que os colegas só possam ser árbitros se engajarem na Câmara, tá certo? É isso que eu quero deixar bem claro. Mas eu gostaria muito que se engajassem, tá bem? Ótimo. Fica a dica. É isso aí. Qual a sua indicação, Marco, para uma próxima Tema. entrevista? Eu tenho uma Ou tema? sugestão. Eu tenho uma sugestão. Na minha modesta opinião, nós seremos cada vez mais decididores e aproximadores das partes em conflito do que redatores. Na minha opinião, essa é uma transformação histórica e nós vamos ver e brevemente. E brevemente. Já vou dar um exemplo. No meu cartório, o tabelionato de notas de Osasco, já 80% a 90% das atividades se referem a inventário, divórcio e partilhas. Né? Tá certo? Então, nós não estamos falando, portanto, das antigas e clássicas funções de formalização de negócios de transmissão imobiliária. Contratos. Não. Né? Entendi. Eu acredito, de fato, que nós vamos ver transformações profundas e nós devemos compreender que é da nossa natureza e a história nos entrega uma tarefa maravilhosa, que é recuperarmos para a sociedade civil, e em nome da sociedade civil, né, o seu papel de solução das suas próprias demandas. Tá certo? Por quê? Diante da situação em que se encontra o aparato estatal. Né? Colaborar com a prestação da justiça em seu sentido material, né? Faz parte da admissão de que é o nosso momento histórico isto, tá bem? E, em razão disso, eu quero sugerir a você que uma nova transformação que deve ser discutida seriamente, não devemos enfiar a cabeça no buraco, né, e fingir que nada está acontecendo. Sugiro que você convide nosso colega do Registro de Imóveis, Juan Pablo, né, para falar sobre tokenização imobiliária. Né? Tema delicado. Projetos, inclusive, me parece, encaminhados aí pelo ONR no sentido de admissibilidade da tokenização imobiliária. Né? Uhum.
eu acho que tem que ser discutido seriamente, né? Perfeito. Vou aceitar a sua dica. Falta 2 minutinhos para a gente encerrar. Agradecer muitíssimo a sua disponibilidade com essa riqueza que você tem na parte teórica, na parte prática. Você fala com o olho assim vibrante. Isso é muito bom, muito importante. A gente precisa, né? Dignificar os nossos colegas que além do dia a dia difícil que a gente vive, de adequação, de tudo, e ainda conseguir pensar, pesquisar, propor. Então, ficamos assim muito satisfeitos com a sua contribuição hoje, que isso se repita em novas vezes. Vou disponibilizar a live aqui em todos os nossos perfis. E também dizer assim que o nosso lema aqui, né, um dos nossos lemas é que conhecimento compartilhado faz a diferença. A gente aqui busca trazer não só para o profissional da área, mas para o próprio cidadão, que a gente vê que no balcão ele carece de muito conhecimento, de muita instrução. Então, assim, só tenho a agradecer quem esteve aqui com a gente também, várias pessoas importantes vieram aqui, teve juiz que entrou, teve tabelião que entrou, teve registrador que entrou, teve advogado que entrou, teve cidadão que entrou, então fico muito satisfeita, agradeço a todos. Até uma próxima, Marco. Muito obrigado, boa noite para você e boa noite para todos os que nos Tá acompanham. ótimo. Se Deus quiser, falaremos sobre a tokenização. Aí compartilho aí com você e com todos. Um Obrigado, abraço. tchau, tchau.